Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí e hoje a gente vai continuar o vídeo de psicologia, certo? Já tem 5 vídeos, esse é o 6º e nós estamos acabando o primeiro capítulo, tá? Bom, no vídeo anterior estávamos falando sobre o objeto de pesquisa da psicologia, né? Lá a gente viu que não existe só um objeto, existe vários objetos. Na verdade, a gente entrou em um problema, né? Um problema que o texto vai procurar resolver agora, tá certo? E aqui vai entrar aquela questão da filosofia, né? Como eu já disse anteriormente, quem não gosta de filosofia, quem não liga para filosofia, agora você vai ver o quanto ela é importante, principalmente nas áreas de humanas, tá bom? Para a questão de construção do conhecimento. Então vamos lá. Nosso tema, como vocês viram aí, é diversidade de objetos na psicologia, tá? Ele vai falar dessa diversidade de objetos da psicologia. O que é esse objeto? No vídeo anterior eu expliquei que o objeto, toda ciência, ela tem um objeto de estudo, de pesquisa, né? E aí ela faz aquela questão de causar o afastamento para observar e estudar esse objeto. Então a psicologia também tem o seu objeto, só que ela falou que tem vários objetos. A gente vai ver uma série de questões aqui, de problemas, de pensamentos. Depois ela vai dar uma solução aí pra gente dar uma fixada nessa ideia, tá? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa aí que a gente tem que pensar é que a psicologia é nova. A psicologia ela veio no final do século XIX, né? Então lá para 1800 e pouquinho, né, ela começou a ser desenvolvida e ela é uma ciência nova. Porque a ciência ela passa por um processo no tempo onde ela tem que validar as suas teorias, ela tem que ampliar o seu plano de estudo, e aí começa a se tornar uma ciência mais enxuta. A psicologia, como ela é nova, ela ainda não teve respostas ou definição para uma série de coisas do seu campo de atuação, tá certo? Então isso é um critério interessante aí para a gente entender uma justificativa, né, do porquê desses objetos. Vocês vão ver que não é tão fácil assim se pensar nessa questão de objeto da psicologia, né, objeto de estudo da psicologia, tá? Bom, outro problema que o texto coloca pra gente, tem um problema que aí é um problema bem interessante, que no caso é o objeto de forma geral, existe um objeto de forma geral que é o homem, tá? A psicologia vai estudar o homem, mas isso é de uma forma geral, tá bom? Aí tem um problema, porque o sujeito que vai, o pesquisador, sujeito que é o pesquisador, ele vai estudar um objeto do qual ele também faz parte, quer dizer, ele vai estudar o homem, só que o pesquisador também é um homem. Ele vive questões humanas, ele vive questões, sabe, sociais, questões assim de cunho de sentimentos, políticas e todas essas questões. Igual ao seu objeto de estudo, que é o outro ser humano, tá certo? Enquanto ele está avaliando aquele outro ser humano, ele também está sendo avaliado, porque ele causa uma mistura nisso. Isso pode ter desdobramentos não tão agradáveis, que complicam o meio do campo, tá bom? Então esse daqui é um outro ponto interessante, quer dizer, a gente viu que a psicologia é nova, que o homem é o seu próprio objeto de pesquisa, imagina só, né? Quer dizer, lembra que a gente falou que tem que existir um afastamento entre você e o objeto de pesquisa? Porque quando você se coloca a ver de fora, você pega o método científico, você consegue fazer uma avaliação diferenciada, que não é a avaliação do senso comum. Então, quer dizer, para o homem causar esse afastamento é meio complicado nessa questão, porque ele também é semelhante ao seu objeto, tá? De pesquisa. Isso vai gerar um problema, certo? Bom, como eu disse aqui, o texto vai colocar aquela pontuação que eu já adiantei, que o homem, de forma geral, o homem vai ser o objeto aí, tá, de estudo da filosofia. Isso lembrando que é de uma forma mais ampla, tá? Para você não confundir com antropologia e com uma série de outras questões. Até porque você vai ver um desenrolar aí mais pra frente, tá bom? Aí entra a questão problemática. A gente já viu que existe um problema, que o homem se mistura, que tem muitos objetos, e aí se definiu de uma forma geral que é o homem. Só que aí tem outro problema, porque o que eu acho que é o homem, a minha definição de homem do ser humano, pode não ser a sua, certo? Lembra que no vídeo anterior eu falei assim, olha, se você perguntar para um psicólogo comportamentalista o que é o homem, aliás, qual é o objeto de estudo dele, ele vai falar que é o comportamento humano, ó. E um outro psicólogo, tipo o psiquiatra, o psicanalista, ele vai falar que talvez seja, é o consciente e inconsciente do homem. Quer dizer, existem objetos
de pesquisa diferentes, né? Para cada categoria estudada. Isso a gente vai ver mais para frente. Isso significa que, se eu estou falando que o meu objeto é outro, é porque a minha ideia de humano, de homem, provavelmente vai por uma linha diferenciada, certo? E eu vou dar uns exemplos aqui para isso ficar mais claro, tá bom? O que a gente vai ver agora é o seguinte: o ser humano, ele não é simples responder o que é o ser humano, tá? O que é o homem. Não é simples. Se fosse simples, nós teríamos uma só definição. Nós temos várias. E tem definições que são muito antigas, tá? Qual é a grande questão dessas definições? Cada definição vai fazer com que o pesquisador que usa aquela definição construa uma teoria diferente e assim ele vai construir um processo científico diferente, tá certo? Por isso que você vai ver tantos objetos e tantas formas de lidar com a psicologia, porque cada um vai pegar uma parte e vai transformar vai lidar com a ciência de forma diferente, tá bom? Então vamos lá. Bom, de primeiro aqui, eu vou dar 3 exemplos, tá? Que o livro mostra pra gente. O primeiro é do Rousseau. É um pensador, é um filósofo. Eu não vou me esticar falando quem é o Rousseau, mas ele foi um filósofo onde a ideia dele de homem era falar que o homem é um homem natural. E o que é o homem natural? Ele falou que o homem ele vem puro, ele vem limpo. Ele nasce sem nenhuma pretensão, ele nasce sem nenhuma disposição de cultura. O que o Rousseau vai falar é que a sociedade corrompeu o homem. E aí ele vai falar que o papel do filósofo é o quê? É ele buscar a pureza desse homem de novo. Mas ele vai falar exatamente isso, que o homem ele é um ser natural. O homem, né, a teoria do homem natural. Bom, isso aqui vai ser o posicionamento dele. Olha que interessante. Então a gente tem aqui um homem que na visão dele é o quê? Quando você nasce na sociedade, você é corrompido pela sociedade. Quase que como se você fosse bom por natureza. E tudo que você é hoje é porque a sociedade te embutiu isso, tá certo? Mas você nasceu natural, puro, tá? Essa é a ideia do Rousseau de homem. Então você já tem uma ideia diferente sobre quando ele olha para o homem e fala, gente, homem é isso, tá? Aí a gente vai ter outras questões aqui, como por exemplo, que o homem é um ser abstrato. Esse daqui é bem interessante. Ele fala que o homem é um ser abstrato e ele tem características definidas que não mudam. Mesmo ele estando na sociedade em que ele está, essa sociedade não vai mudar as características dele. Quer dizer, ele nasce com características e ele vai morrer com essas características. São características inatas desse homem, certo? Quer dizer, olha, outro ponto de vista totalmente diferente. Quer dizer, agora nesse segundo ponto de vista, o homem já nasce com características. Essas características e o jeito dele é um jeito abstrato. E a sociedade não vai manipular essas características, tá? Isso daqui parece uma ideia talvez que não bata, mas ela é muito forte, certo? Bom, e os autores do livro, e eu lembrando que eu vou deixar para vocês aqui a referência do livro que eu estou usando, nos outros vídeos eu não deixei, tá? Porque eu queria introduzir primeiro o tema, mas eu vou colocar agora certinho as referências que vocês precisam do livro que eu tô lendo para fazer essa leitura, tá certo? Os autores desse livro, eles já vão ter um pensamento diferente de quem é o homem. Olha que doideira. O Rousseau tem um pensamento, a segunda linha de pensamento sobre o que é o homem é a questão abstrata, e agora os autores do livro têm uma outra. Quer dizer, você já tem 3 formas de pensar o que é o homem. Se você for pegar cada uma dessas formas e for fazer uma análise, você vai criar um processo científico para cada uma. Por isso que não é fácil determinar que é só um objeto de pesquisa da psicologia, tá certo? Esse problema não atinge só a psicologia, esse problema atinge praticamente todas as áreas de estudo que são da área de humanas, que trata do ser humano, tá? Isso daqui não é um critério, um problema exclusivamente da psicologia, tá bom? Bom, os autores, certo? O primeiro ponto que os autores falam é que nós somos datado, nós somos um ser datado. O que é um ser datado? Você é produto do seu tempo, tá? Então você vai fazer parte da cultura do seu tempo. Vou dar um exemplo aqui. Se você estivesse num mundo onde não existisse, onde a sua cultura fosse antes de existir o cristianismo, você jamais ia ser cristão, porque aquela cultura não ia estar disponível para você. Isso significa que você só vai poder absorver aquilo que está no seu tempo. Você é um homem do seu tempo, certo? Então, isso aqui é a questão de ser datado, tá? E aí é o seguinte, ele vai falar que você é datado e você é determinado pelas condições históricas e sociais que ocorrem. Então, quer dizer, você é um homem que tudo que está acontecendo à sua volta, a questão social, cultural, essas da civilização, elas vão aí te moldar
segundo o que elas estão desenvolvendo, tá? Então meio que você vai ser um produto da sua sociedade, certo? E do seu momento histórico. Então aqui é um outro ponto de vista do que é o homem. Eles estão falando o que é o homem. Está entendendo a dificuldade, né? 3 pontos de vista, qualquer um deles que você for estudar, você vai gerar um estudo científico diferente do outro, tá? Então não é tão fácil essa ideia de ser resolvida. Bom, aqui tem uma questão interessante, né? De uma definição sobre o que estuda a psicologia, né? A psicologia enquanto ciência, você pode falar que ela estuda, né, os diversos homens. Olha que interessante, os diversos homens. Porque cada visão, cada olhar, ó, se lembra que a gente falou que o homem se mistura com o seu objeto? Olha que interessante. É nessa aqui que a gente consegue entender melhor. Eu nasci numa cultura onde me deu uma bagagem. Mesmo que eu estude psicologia, eu vou ter essa bagagem, ela vai me influenciar de alguma forma. Essa influência vai causar impacto na hora que eu for olhar para o homem e definir o que ele é para mim, certo? Se eu for muito religioso, se eu for muito político, se eu for muito mentalista, cada área que tiver uma pressão, que tiver uma influência em mim, da minha sociedade, vai fazer com que provavelmente eu me direcione para uma ideia diferente. E aí vão surgir diversos homens, porque você vai ver o homem de uma forma, eu vou ver o homem de uma forma, e a gente vai ver que o homem, nós como homens, temos aí uma diversidade de questões, e todas elas, essas questões voltadas à psicologia, vão ser estudadas e desenvolvidas, tá certo? Bom, essa é a questão do fenômeno psicológico, né? Que é uma das justificativas também. Você vai ter aí tantas ideias, tantas expressões e tantos pontos de encontro da ciência com o homem que se justifica ela ter vários objetos, né? De forma mais específica, vários objetos de pesquisa, tá bom? Outro ponto interessante aqui, e praticamente por último, é que é o seguinte, né? Qual é o processo que o homem vai fazer, vai dividir a ideia, né? Você tem um homem, aí cada um que olhar vai ver um cara diferente, né? Vai ver um homem diferente. Esse processo acontece da seguinte forma, né? O pesquisador vem, ele vai estabelecer algumas coisas. Tem palavras-chave aqui que é o seguinte: ele vai estabelecer padrão, descrição, medição, controle, interpretação, certo? E o psicólogo, quando ele fizer isso, quando ele estabelecer essas coisas, isso tudo faz parte da análise do processo científico. Quando ele estiver fazendo essa análise, ele vai chegar a um resultado. E esse resultado é o seguinte: esse resultado é uma definição. É a definição do objeto dele. Ele vai olhar para o homem, vai fazer um estudo e vai falar: esse é meu objeto de pesquisa. Ele acabou de definir um objeto de pesquisa. Só que a definição dele, como nós vimos, pode não ser a definição do outro. Depende muito do seu ponto de vista e da sua bagagem científica, tá bom? Então olha só que interessante como é que surge essa questão de múltiplos objetos de pesquisa da psicologia, né? Não é um, não é dois, não é três, tem uma variedade, cada um vai enxergar um homem de uma forma, e isso tem muito a ver com o resultado dos pensadores filósofos, tem muito a ver, porque eles começam a racionalizar isso, eles começam a pensar, e cada um tem o seu ponto de vista, cada um é preso em uma ideia, e eles vão olhar para o homem e desenvolver o seu resultado. Um vai olhar para o homem e vai falar: na verdade o que importa é o comportamento do homem. O outro vai olhar e vai falar: não, na verdade o que importa é o que a sociedade, como a sociedade influencia nele. Agora, você quer ver como é que isso funciona no mundo real? Como é que isso atinge a realidade, né? Como é que essa teoria atinge a realidade? Atinge da seguinte forma: um psicólogo, ele chega, o comportamentalista, como ele tem essa ideia, ele vai pegar e tratar a questão do comportamento do ser humano. Quer dizer, você tem toda uma linha científica, um investimento, né, e uma aplicação profissional do que ele aprendeu e tudo mais, para tratar a questão do comportamento. Um outro vai tratar diretamente a questão do meio em que aquela pessoa vive. O foco é totalmente diferente. Imagina você conversando com o seu paciente, no caso, ou um psicólogo conversando com o paciente dele, ele vai focar, o comportamentalista, ele vai focar na rotina que tem aquela pessoa, certo? No sistema, assim,
de familiar e amigos que envolve, o sistema social que envolve ele. Mas o que aquele psicólogo que acha que o ser humano é produto da sociedade, ele vai investigar muito mais a sociedade em volta, tá? Isso interfere e se aplica na realidade de uma forma muito grande. Você vê, por exemplo, num julgamento, o advogado falar que o assassino é humano. O que é esse discurso do advogado? É mostrar que, apesar de tudo, ele é produto também da sociedade em que ele vive. Sendo assim, aquela enorme carga de punição dele tem que ser dividida com a sociedade. Isso significa que não adianta ele ficar 30 anos na cadeia, porque aqueles 30 anos não é culpa só dele. É uma parcela da sociedade, então tem coisas a se resolver na sociedade para que ela não gere esse tipo de pessoa. Então quer dizer, olha só, é um tipo de pensamento que está construindo ideias, certo? Para lidar com a questão do cara que é um ser humano. Porque a visão do advogado nesse momento é o quê? Ele é um ser humano, ele é produto da sociedade em que ele vive. Tá entendendo como esses tipos de ideias elas funcionam na realidade? E por isso que na psicologia ela causa essa divisão, tá? De pontos de estudo da psicologia. E aí fica até o livro dá uma questão para reflexão, que é o seguinte: será que nós estamos falando de psicologia ou será que nós estamos falando de ciências psicológicas? Já que existe essa diversidade e ela parece que são uma estrutura de ciências psicológicas, não parece que ela é uma psicologia, né? Não se preocupa que a gente vai destrinchar o sentido da palavra no próximo vídeo, certo? Bom, então é isso aí, fica essa reflexão. Esse texto de hoje, esse vídeo de hoje tem uma linha de reflexão sobre este problema, tá? Ele vai deixar de ser um problema, não se preocupa, mas ele tem uma reflexão nesse ponto, tá? Agora uma pontuação. No final de cada capítulo, ele tem o livro ele tem uma relação de questões, tá? O que eu vou fazer? Toda vez que eu acabar o capítulo, eu vou lançar um videozinho só com as perguntas, tá certo? Então, se você quiser usar os vídeos para estudar, se você quiser usar os vídeos para ver se você entendeu, fazer um exercício, você vai lá no vídeo de perguntas que eu vou lançar e tenta responder de uma a uma. Se você tiver dúvida, você volta no vídeo, assiste o vídeo de novo, tá certo? E aí fica como um esquema de exercício para você fixar o assunto na sua mente, tá? E para você revisitar o assunto, porque às vezes você achou o assunto interessante, só que se você não reassistir vídeos, né, tanto desse canal ou de outro, sobre aquele assunto, esse assunto ele vai fixar na sua mente. Então é legal você falar várias vezes dele e rever eles várias vezes. E você responder exercício é uma forma disso acontecer, tá certo? Bom, é isso aí. No vídeo que vem a gente vai praticamente fechar o primeiro capítulo, eu espero, tá? E aí nós vamos falar de um assunto que também é tenso, é de uma linha filosófica tensa, assim como essa, que é o seguinte: a subjetividade como objeto da psicologia. Vocês vão ver que isso aqui é um rolo. Para quem achou que essa questão da diversidade de objetos de pesquisa foi meio confuso, essa daqui vai ser pior. Só que não é difícil, é só você parar e pensar com calma, beleza? Faz um desenho na tua cabeça que você vai entender, tá? Bom, é isso aí, até o próximo vídeo, curte o vídeo, compartilha, mas compartilha mesmo, porque tem um pessoal querendo, que acha bacana esse tipo de conteúdo e às vezes o conteúdo não chega porque a gente não compartilha e tal, entendeu? Então, compartilha, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, toda vez que tiver vídeos, as notificações vão chegar para você e conheçam os outros vídeos do canal também, tá? Tem uma série de vídeos, tem de pedagogia, história, biologia, tem uma diversidade. Só olhar e dar uma fuçada, beleza? Bom, é isso aí então. Até o próximo vídeo de continuação e valeu!